Privatizar as praias. É isto mesmo que estamos ouvindo em todos os lados? Será que o Congresso Nacional quer implantar uma lei que vai privatizar algumas praias e elas serão, de fato, particulares e ninguém poderá utilizá-las além dos donos? Será que é isso mesmo que está sendo discutido? O que de fato está em jogo na PEC criada para abrir portas para a privatização de praias no Brasil? Uma análise jurídica e também social, sem o clubismo da direita ou da esquerda, respeito os dois lados. Inclusive, o que vamos falar aqui agora é base para argumentos de um lado ou para o outro, depende da interpretação. A nossa interpretação será literal pelo que está posto lá na lei, lá na PEC, no projeto de emenda à Constituição que está no Senado. Então, e também em conjunto com a BBC News Brasil, que é de onde vem o texto. Ouviram vários especialistas, inclusive eu, Ronan, que sou advogado, também posso dar a minha opinião jurídica, sem nenhum tipo de lado, enfatizando aqui, deixando bem claro que é para entendermos o que de fato está acontecendo e é de interesse de todos. Então, o que diz aqui exatamente a proposta, o que diz aqui a matéria? Uma proposta de emenda constitucional, PEC, que tramita no Senado, pode permitir a transferência da propriedade de terrenos do litoral, hoje sob o domínio da União, para os estados, municípios e proprietários privados. O assunto voltou à tona após a realização de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Casa, na segunda-feira, dia 27/5. Durante a reunião, que contou com a participação de membros do governo federal, de representantes de alguns municípios e da sociedade civil, os senadores ficaram divididos em torno do tema. O assunto ainda ganhou mais repercussão depois que envolveu celebridades na discussão. Uma troca de acusações entre o jogador de futebol Neymar e a ex-atriz Luana Piovani sobre o tema viralizou nas redes sociais nos últimos dias, conforme eu acho que vocês todos devem estar sabendo, mesmo que por cima. Eu também não li o que eles... Não li, também não me interessa o que eles discutiram, mas a gente sabe que houve uma discussão, tá? Em todo lugar. Aprovada em fevereiro de 2022 na Câmara dos Deputados, a PEC 3/2022 estava parada na CCJ do Senado desde agosto de 2023. Ambientalistas alertam que a proposta traz o risco de privatização das praias por empreendimentos e pode comprometer a biodiversidade do litoral brasileiro. O próprio ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo é contrário à PEC das praias. Já os defensores da proposta argumentam que não se trata da privatização e nem que o texto tenha alguma motivação ligada ao mercado imobiliário. O que de fato então mudaria? Vamos ver agora sem a situação do um lado para o outro. A proposta de autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jordi, Cidadania do Pará, e tem parecer favorável do relator lá no Senado, o senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso seja aprovada e sancionada com o texto que está hoje no Senado, a PEC revogaria um trecho da Constituição e autorizaria a transferência dos territórios da Marinha para ocupantes particulares, estados e também municípios, ou seja, não é bem a privatização para particulares. Aqui também abre brechas para o próprio Estado ou ente da União e também os municípios a terem esses terrenos, ou esses trechos de praia. Os terrenos da Marinha da Marinha, correto? Aqui está escrito mas é da Marinha, são as áreas situadas na costa marítima em uma faixa de 33 metros a partir de uma linha média traçada em 1831. Atualmente, as praias pertencem à União e são geridas pela Secretaria do Patrimônio da União, o SPU, do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
A PEC prevê que estados e municípios recebam gratuitamente a propriedade daqueles terrenos que já tiverem construções de prédios públicos. Ocupantes particulares poderiam receber a titularidade do terreno mediante pagamento, e a União ficaria com áreas utilizadas pelo Serviço Público Federal, áreas não ocupadas e áreas abrangidas por unidades ambientais federais. Além disso, a PEC proíbe a cobrança de laudêmio pela União quando houver a transferência de domínio. No caso dos proprietários privados, o texto prevê a transferência mediante pagamento para aqueles inscritos regularmente no órgão de gestão do patrimônio da União até a data da publicação da emenda à Constituição. Além disso, autoriza a transferência de propriedade para ocupantes não inscritos, desde que a ocupação tenha ocorrido pelo menos 5 anos antes da data da publicação da PEC. Acesso às praias. A Lei Federal 7.661, de 1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, determina que as praias são bens públicos e de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre, franco e tranquilo, e sempre livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção ou sentido. Abre-se uma exceção para trechos do litoral considerados de interesse de segurança nacional. Esse é um dos pontos que provocou a desaprovação da PEC. Críticos temem que a construção de empreendimentos próximos à faixa de areia da costa brasileira possa levar a um bloqueio do acesso à população à praia. A PEC não prevê alterações na Lei Federal nº 7.661, de 1988, mas Ana Paula Prats, diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, o MMA, acredita que a aprovação do texto poderia levar ao fechamento dos acessos às áreas de areias. Alguns, claro. Na hora em que esses terrenos todos que ficam após as praias forem privatizados, você começa a ter uma privatização do acesso a elas, que são bens comuns da sociedade brasileira, disse em entrevista à Rádio Nacional. Já os defensores argumentam que não há uma linha no texto que poderia permitir a privatização das praias. Para o senador Flávio Bolsonaro, a PEC pode facilitar o registro fundiário e também gerar empregos. O relator apontou que a motivação da PEC é um sentimento municipalista. Os prefeitos conhecem mais a situação dos municípios do que nós do Senado. É um fato. A PEC não privatiza a praia, disse a eles e o relator na audiência. Regularização ou caos administrativo? É o tópico. Os defensores da proposta argumentam que a mudança é necessária para regularizar as propriedades nos terrenos de marinha. Segundo o Flávio Bolsonaro, há inúmeras edificações realizadas sem a ciência de estarem localizadas em terrenos de propriedade da União. Ainda conforme o relator da proposta, os terrenos de marinha causam prejuízos aos cidadãos e aos municípios. O cidadão tem que pagar a tributação exagerada sobre os imóveis em que vivem. Pagam foro, taxa de ocupação e IPTU. Já os municípios sofrem a restrição aos desenvolvimentos de políticas públicas quanto ao planejamento territorial urbano em razão das restrições de uso dos bens sob domínio da União. O prefeito de Florianópolis, do SC, Topázio Neto, é Santa Catarina, não do SC, Florianópolis, Santa Catarina, Topázio Neto, do PSD, também defendeu essa posição, dizendo que são os municípios que têm investido na gestão desses terrenos ao longo dos anos, mas sem ter controle total. Neto, porém, disse acreditar que mais discussão é necessária. Uma única fórmula para o Brasil inteiro não vai funcionar. Cada município tem uma realidade diferente, ponderou. Por sua vez, a secretária adjunta da Secretaria da Gestão do Patrimônio da União do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Carolina Gabas Stucci, argumentou que se a PEC fosse aprovada hoje, haveria um caos administrativo, porque estima-se que existam cerca de 3 milhões de imóveis não registrados ocupados nessa faixa. Segundo ela, outros países estão recomprando as áreas de praia que haviam sido privatizadas tempo atrás e existem leis mais simples que poderiam auxiliar a resolver os problemas relacionados aos terrenos de marinha sem causar tantos prejuízos assim.
A gerente técnica da Associação de Terminais Portuários Privados, a ATP, Ana Paula Franco, disse que a organização é desfavorável à proposta por trazer insegurança jurídica. Todo o terminal usa parte do terreno de marinha com a devida autorização do poder público. E, segundo Ana Paula, a construção de um porto exige um longo tempo e, se sua operação demanda muitos investimentos. Para ela, mudanças legais podem judicializar a questão. Críticos da medida também apontam que ela vai favorecer a especulação imobiliária, retirando os mais pobres das áreas consideradas nobres e agravando o desequilíbrio ambiental. Conservação ambiental é o tópico. Na audiência pública do dia 27, Carolina Gabas, estudo do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, também ressaltou a importância do domínio da União sobre a faixa marítima para a soberania nacional e para o equilíbrio ambiental, principalmente. A PEC favorece a ocupação desordenada, ameaçando os ecossistemas, tornando esses terrenos mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Olha, Ambientalistas também ressaltam que o nível do mar vem subindo nos últimos anos e esses terrenos, que normalmente têm manguezais, restingas e falésias, são consideradas áreas de preservação permanente. A presidente da Comissão do Meio Ambiente, a CMA, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, reconheceu que há problemas na gestão dos terrenos de marinha, mas disse que, na prática, a proposta flexibiliza a legislação ambiental. A extinção dos terrenos de marinha e a transferência de propriedade podem afetar a função dessas áreas na mitigação das mudanças climáticas, afirmou durante a sessão. Uma nota técnica do Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha, o GTMAR, que atua na Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, apontou que a fiscalização também pode ser fragilizada com a PEC, o que ameaçaria ainda mais a biodiversidade costeira. Sem a prerrogativa de gestão desse patrimônio, o governo federal terá muito mais dificuldades de implantar políticas socioambientais de enfrentamento às mudanças climáticas, diz a nota. Já na visão de Ana Hilda Pavão, representante do movimento de pescadores e pescadoras artesanais, a PEC também prejudicará as comunidades tradicionais que habitam essas áreas há décadas e os pescadores que já sofrem com o assoreamento e com o desmatamento. O teor dessa PEC, no fundo, é a urbanização das orlas. São os grandes empreendimentos. Quem vai lucrar? Não somos nós. Nós não vamos perder. Essa PEC precisa ser revista, opinou a senhora Pavão. Defesa. Outro ponto que está em jogo é a defesa e segurança do país. Críticos afirmam que a ideia de controle desses terrenos pela União está intimamente relacionada à segurança nacional e à proteção contra ataques estrangeiros. O conceito foi instituído ainda no tempo do Império, com a vida de Dom João VI e a família real. As terras eram destinadas à instalação de fortificações contra invasões marítimas. Mas, para o senador Flávio Bolsonaro, a necessidade de defesa do território contra a invasão estrangeira mudou. Atualmente, essas razões não estão mais presentes, notadamente diante dos avanços tecnológicos dos armamentos que mudam os conceitos de defesa territorial, disse ele em seu parecer. Discussões nas redes sociais. Nas redes sociais, a discussão sobre o tema também mobilizou muitos internautas. Influenciadores e artistas gravaram vídeos para se posicionar de forma contrária à proposta e pedir à população que se manifeste contrariamente. O tema também envolveu o jogador Neymar, que anunciou em meados de maio uma parceria com o DUE Incorporadora para o projeto anunciado como Caribe Brasileiro de imóveis de alto padrão à beira-mar. O condomínio vai ocupar um trecho de 100 quilômetros da costa entre os litorais do sul do Pernambuco e norte de Alagoas. Ambientalistas afirmam que o empreendimento poderia se beneficiar com a aprovação da PEC das praias. Ao se posicionar contra a proposta, a atriz Luana Piovani fez acusações contra o Neymar nas redes sociais, afirmando que o jogador estaria degradando a sua imagem pública com ações contra o bem-estar comum, entre outras críticas duras. Em resposta, o pai do atleta Neymar da Silva Santos se posicionou afirmando que as acusações eram levianas e desproporcionais. Também disse que o empreendimento com a DUE não tem qualquer conexão com a PEC e cumpre questões ambientais e de licenciamento dos projetos. Neymar também respondeu à atriz, chamando-a de louca e criticando por querer atenção.
Até o fechamento desta matéria, a PEC tinha mais de 145 mil votos contrários à sua aprovação no portal e-Cidadania e na coleta de opinião incentiva a participação dos cidadãos nas atividades legislativas. Os votos a favor somam um pouco mais de 1.900. O que acontece a seguir, então? Para ser aprovada, essa PEC precisa ser votada em plenário do Senado e receber o apoio de pelo menos 3/5 dos senadores, ou seja, 49 senadores dos 81. Mas, até o momento, não há previsão de quando ela será votada. Nesta segunda-feira, 3/6, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou votar rapidamente a proposta. Se houver modificação substancial no Senado, o texto precisa voltar à Câmara. A PEC enfrenta a grande resistência dentro do governo, com o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, o MGI, e a Secretaria de Relações Institucionais se posicionando contra a sua aprovação. Aqui estão os dados de forma geral e de forma imparcial, principalmente dessa PEC. Agora é com você decidir se isso é bom ou não.